Amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós veremos sobre a expressão quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma afirmação que está em todas as 7 cartas, as igrejas em Apocalipse. Mas nós precisamos prestar atenção a um detalhe. Para as 3 primeiras igrejas, primeiramente, nós temos essa expressão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e depois de haver dito isso, nós temos o chamamento aos vencedores. Isso ocorre nas 3 primeiras cartas. Nas 4 últimas cartas, primeiramente, nós temos o chamamento aos vencedores, e a carta conclui com a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso mostra uma realidade espiritual. Nas 3 primeiras igrejas, o Espírito, o Senhor, está falando a toda a igreja. E depois faz o chamamento aos vencedores. Mas, nas 4 últimas cartas, a maior parte das pessoas já não querem ouvir. Então, quando o Senhor fala, Ele está falando para os vencedores. Nós precisamos, então, prestar atenção. Nós queremos ou não queremos ouvir o que o Espírito diz às igrejas? O vencedor é aquele que reage à palavra do Senhor. Isso é muito importante. O Espírito está falando, o Senhor está falando, porque o Senhor quer nos preparar para os tempos do fim, quer nos preparar para o que virá. Por isso está logo no início do livro de Apocalipse. Ao ouvirmos o que o Espírito diz, ao ouvirmos o falar do Senhor, nós estaremos preparados para tudo que virá. Outro ponto que precisamos dar atenção é que no capítulo 1 de Apocalipse, nós temos 2 coisas: ouvir e ver. Mas a ênfase está na visão. Mas a visão é algo que veio a João depois de ele ter ouvido. Então, capítulo 1 enfatiza a visão, mas uma visão que vem depois de ter ouvido. E nos capítulos 2 e 3, nós temos a ênfase no ouvir. Aí nós podemos perceber algo. Nas coisas espirituais, o ver depende do ouvir. João, primeiramente, ouviu a voz, então ele se virou e viu. Então, a visão depende da audição. Se você ouviu, você se vira e vê. Mas, se nós não conseguimos ouvir, nós também não conseguiremos ver. Por isso é tão importante o Senhor abrir os nossos ouvidos. Então, essa ordem, ouvir e ver, é uma ordem que existe dentro da palavra de Deus. Em Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10, nos diz: então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais.
torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então nós podemos ver aqui existe uma ordem, é ouvir e ver. E o Senhor se importa muito em abrir os nossos ouvidos. Nós temos uma porção muito interessante em Jó 33, versículos 14 a 18, que diz, pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Nós aqui vemos o Senhor vindo e abrindo os ouvidos. Em Isaías 50, versículos 4 e 5, diz, o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Então vemos novamente aqui o Senhor despertando o ouvido para que nós possamos ouvir, o Senhor abrindo os nossos ouvidos para que possamos receber a sua palavra. Nós temos um grande problema, nossos ouvidos são incircuncisos. Jeremias capítulo 6, versículo 10, diz, a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Aqui nós podemos ver ouvidos incircuncisos e por isso não podem ouvir. Por isso não querem também ouvir, porque os ouvidos deles são ouvidos para ouvir coisas da carne, não do Senhor. E em Atos 7:51 nos é dito, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Homens de dura cerviz, pescoço duro, não abaixa a cabeça. Coração incircunciso, ouvido incircunciso. Resultado, resistem sempre ao Espírito Santo, ao que o Espírito Santo quer falar, ao que o Espírito Santo quer fazer. Os irmãos percebem a importância de nós ouvirmos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Campanha rumo aos 100k, YouTube VPT. Amados irmãos, o canal do Instituto Vida para Todos no YouTube tem uma meta, alcançar 100.000 inscritos até o final de setembro. Para isso, é importante a participação e colaboração de todas as igrejas. O envolvimento dos irmãos nas plataformas digitais deve ter como foco ser útil ao Senhor e ao corpo. Além da dispensação da palavra que alcançará maiores proporções, com 100.000 inscritos, o YouTube nos reconhecerá como criadores de conteúdo e nos dará orientações e ferramentas de otimização para que nossos vídeos, repletos da palavra viva, possam chegar a mais e mais pessoas. Todos precisam conhecer a palavra de Deus, e ela está acessível. Aleluia! Muitos estão no YouTube, mas precisamos que com a sua colaboração, se inscrevam em nosso canal. Por isso, convocamos os irmãos a não só se inscreverem no canal do IVPT,
mas a trazerem convidados para que eles também se inscrevam e possam desfrutar dos nossos vídeos. O Senhor conta com cada um de nós para trazer o seu reino. Então, vamos apressar sua volta utilizando também a evangelização digital. Clique no link e confira se já está inscrito. www.youtube.com/Instituto Vida para Todos. Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor. Tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e orai. Isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá também você terá acesso a todas as mensagens dessa série, que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém.